Como acabar com as crises de ansiedade? Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Nesse vídeo nós vamos falar um resumo do que aconteceu na live da terça-feira, dia 23 de março de 2021, uma live chamada Chega de Dúvidas, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 9h09, pelo nosso canal do Instagram. Então, se você quiser assistir ao vivo, você já sabe que no Instagram, terça-feira, 9h09, nós estaremos lá, cada dia respondendo uma dúvida. O que nós respondemos é como acabar com a ansiedade, com as crises de ansiedade. Bom, a boa notícia é que sim, tem como a gente acabar com as crises de ansiedade. Mas o detalhe é que talvez não seja exatamente da forma que você acredita. Porque se você sofre com as crises de ansiedade, se você tem parte do que a gente chama de transtorno ansioso, um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, você sabe que as crises fazem parte da sintomatologia do quadro ansioso. E aí você pensa assim, eu tinha crise de ansiedade, melhorou, eu comecei a tomar medicação e aí as crises diminuíram. Elas não zeraram ou até zeraram por um tempo e hoje eu tenho espaçadamente crises de ansiedade. Então, como que a gente acaba com as crises de ansiedade? Tomando remédio. Não. Não é assim que a gente acaba com a crise de ansiedade. Assim, a gente controla a crise de ansiedade. Assim, a gente controla os sintomas ansiosos. Técnicas como respiração, meditação, exercícios físicos, medicamentos são extremamente úteis no controle do quadro ansioso. Ou seja, o que é controlar? É diminuir a intensidade, a duração, a frequência dos sintomas ansiosos. E dentro dos sintomas ansiosos, a gente encontra no ponto mais alto as crises de ansiedade. E quais são as características de uma crise de ansiedade? Bom, é aquilo que você já conhece como um transtorno ansioso. Coração acelerado, que é a batedeira, a respiração ofegante, rápida, curta, parece que não dá para encher todo o pulmão de ar, parece que tem uma falta de ar. A pressão arterial elevada, uma tensão muscular, a cabeça que não para, em termos de sintomas emocionais, a preocupação, medos, insônia, tudo isso elevado ao pico. A gente fala que a crise de ansiedade é como se você tivesse chegado no cume de uma montanha. Então você começa, às vezes, por uma semana a demonstrar esses sintomas que eu acabei de falar. E tem uma determinada forma, um determinado momento que você chega como se fosse no cume. É quando tem um maior grau de todos esses sintomas em muita intensidade. Então a sensação é de muita insegurança, de muito descontrole. E aí vem os medos, que são os medos que fazem parte da característica de uma crise de ansiedade. Medo de ficar louco, medo de ter um infarto, medo de morrer, porque a gente começa a acreditar que esses sintomas muito intensos não fazem parte só de um quadro de ansiedade. Parece que tem alguma coisa pior acontecendo. E muitas vezes, então, nas crises, a gente acaba parando numa emergência de um hospital, porque a sensação é que você vai ter um infarto. Então, as crises são todos esses sintomas na expressão máxima deles, no elevado ao cume desta montanha. Então, como que a gente, faz para acabar com esses sintomas? É controlando? Não, a gente precisa destruir essa montanha para que não tenha mais a escalada dos sintomas até chegar numa crise, na intensidade máxima deles. E como que a gente faz isso? Aí é que tá. Aí aqui é a pegadinha da história de quem é especialista em tratamentos para ansiedade sabe.
Você só consegue acabar com os sintomas, inclusive com as crises de ansiedade, quando você trata a ansiedade. Nossa, Sandra, mas eu acho que eu tô tratando, eu tô fazendo terapia, eu tô tomando remédio, eu não tô tratando minha ansiedade. Você está controlando. Tratar a ansiedade significa tratar a raiz do problema. E a raiz do problema não está na sintomatologia. A raiz do problema começou lá atrás. A raiz do problema nós chamamos de uma programação mental negativa, fruto de uma sequela de trauma ou de traumas, que você criou uma programação mental que avisa sobre um perigo, muitas vezes que não existe, sobre uma ameaça que não existe. Vou dar um exemplo. Né? Vamos supor que você tenha que mudar o seu trabalho, que você esteja passando nessa época da pandemia, esteja muito tensa, sob pressão e ainda, além de tudo, tem que mudar o trabalho. E você acaba tendo, né, parte de todos esses sintomas e desemboca numa crise. Você vai tratar, o médico vai te passar a medicação que está correta, a terapia vai te dar instrumentos, recursos para você também tratar esses sintomas, mas é preciso que você busque um tratamento terapêutico que você vai até lá atrás da sua história. E você entenda, por exemplo, que esse medo todo que você tá não é só uma pressão externa, mas é também sequência e sequela de pensamentos negativos que você formulou nos seus traumas quando você sofreu bullying na escola. E você criou a sensação de que você não faz nada certo. Então, se expor em situações novas e situações desafiadoras, como uma mudança no trabalho, aciona uma crença negativa, aciona essa programação negativa que está lá na sua mente subconsciente e que foi formulada justamente para você ser protegida, para você não se expor a essas situações. Só que isso servia lá no nosso passado. Agora, no nosso presente, isso acaba nos impedindo de crescer. Então, para a gente reformular tudo isso, é preciso que a gente trabalhe toda essa situação. Façamos a reprogramação mental, para que você realmente limpe esse caminho aí na sua mente e você saiba que aquele momento é aquele momento e agora eu tenho sim recursos suficientes e necessários. Isso a gente faz um processo todo elaborado, um tratamento na raiz da ansiedade. Se você quiser saber mais sobre isso, vá até o nosso site www.chegademedoansiedade.com.br, que nós temos o nosso tratamento online que faz exatamente isso. E aí você vai acabar com as crises de ansiedade, porque você vai acabar com a raiz da sua ansiedade. Fantástico isso, né? Se você quiser saber mais também, pode deixar aí nos comentários. A gente agradece que você distribua esse vídeo para mais pessoas, para que todos saibam que sim, é possível acabar com as crises, é possível se curar da ansiedade. Até o próximo vídeo e foca no que funciona.